Então, nós vamos ter a palavra da Suzy e do Marco, a Suzy Gomes e o Marco, que eles vão trazer a temática, o direito ao planejamento familiar natural e seus benefícios para as famílias. Boa tarde a todos, boa tarde, deputado, boa tarde, demais membros da mesa. Como somos um casal, dividimos a nossa temática. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento familiar natural, sobre esse direito. Nós estamos vendo aqui nessa casa muitas minorias fazendo questão de se fazer presente, e assim são com os negros, com as mulheres, com os idosos. Nós temos que assumir esse papel pelos nascituros, e também, por que não dizer, de uma minoria de famílias que também tem o direito de ter acesso ao planejamento familiar natural, que é um direito garantido na Constituição. Lá no 226, a Constituição vai dizer que o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Então, nós estamos reivindicando, vamos colocar assim, algo que é nosso. A lei do planejamento familiar também é muito clara quando coloca que todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos devem ser garantidos ao casal, garantidos à família, garantidos à mulher. E aí é por isso que nós temos, então, a distribuição de anticoncepcionais, de preservativos no nosso sistema de saúde, mas, ao mesmo tempo, uma série de programas que floreiam essa ação, dizendo que já estão atendendo de maneira quase que suficiente às nossas necessidades. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, elaborou um programa chamado Mais Saúde, onde ele afirma que a atenção em planejamento familiar implica não só na oferta de métodos e técnicas para concepção e anticoncepção, mas na oferta de informações e acompanhamento no contexto de escolha livre e informada. Infelizmente, não é isso que a gente observa, né? Não é isso que nós estamos observando. Agora mesmo, em 2009, depois ratificado em 2014, o Ministério da Saúde anunciou que existem 8 tipos de preventivos nos postos de saúde. Nós conversamos até sobre isso, né, deputado? Basta entrar no site do Ministério da Saúde, nós vamos encontrar lá. E agora, há pouco tempo, eles publicaram novamente que o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece 8 opções de métodos contraceptivos para que as mulheres possam escolher de maneira mais confortável a forma de planejar quando terão seus filhos. Mas quando nós vamos ver os métodos que eles informam, injetável mensal, injetável trimestral, mini pílula, diafragma, DIU, todos métodos artificiais de planejamento familiar. E agora, em 2010, o governo federal adquiriu 49,3 milhões de cartelas de pílula anticoncepcional para distribuição. Além disso, foram adquiridas 600 mil unidades de DIU no ano de 2014. Não se gastou um centavo com um gráfico falando de planejamento familiar natural, não se gastou um centavo na qualificação profissional de pessoas para dar orientação sobre planejamento familiar natural. Então, eu não vou nem me deter se os métodos que o governo distribui são métodos saudáveis ou não, porque isso é uma outra discussão, eu tenho certeza que o doutor Ubatã deve fazer referência a isso. Mas, trazendo para o planejamento familiar natural, nós temos métodos de eficácia reconhecida cientificamente, que é o método da ovulação Billings. A gente percebe que talvez a resistência esteja no fato de que as pessoas entendam como planejamento familiar natural só o uso da tabelinha. Mas esse foi o primeiro método natural que surgiu. Depois disso, a ciência evoluiu muito. E nós temos hoje a possibilidade de identificar a fertilidade de uma mulher através da temperatura, através da saliva, através da urina, com vários mecanismos, mas um método cientificamente reconhecido, com pesquisas estatísticas, o método da ovulação Billings, nós temos pesquisas que mostram a aplicação prática, que inclusive trazem benefícios econômicos para a sociedade.
A gente tem uma pesquisa, por exemplo, na China, onde o método Billings foi usado em mais de 156.400 casais férteis para evitar a gravidez e em 3.600 casais infecundos para alcançar a gravidez. Então, é uma outra faceta dos métodos naturais. Também, não só para que o casal não tenha filhos, mas também para que possa ajudá-los a identificar o período fértil e, assim, planejar ter filhos. Isso é ótimo para as clínicas de fertilização, que, inclusive, utilizam dos mecanismos que nós usamos para identificar o período fértil da mulher. Agora, o que foi interessante nessa pesquisa da China, que para que pudesse dar certo, eles perceberam que era necessária uma qualificação profunda de quem ensinaria o método para a população. Então, as enfermeiras tiveram que estudar, tiveram que aplicar o método em si, tiveram que entender como que funciona para depois passar essa informação. Então, tendo pessoal qualificado, os métodos funcionam com perfeição, né? Sem falar que outras pesquisas acabam ratificando isso também. Eu trouxe um artigo da Associação Médica Britânica, que é uma das mais antigas e prestigiosas revistas da Inglaterra. O autor analisou um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, em que mulheres férteis, pobres e analfabetas puderam ser utilizadas como um instrumento para que fosse determinado a eficácia do planejamento natural familiar na Nova Zelândia, na Índia, na Irlanda, na Filipinas e em El Salvador. E um estudo também que é muito comum a nós, ele ocorreu em Calcutá, com 19.843 mulheres pobres, sendo 52% de hindus, 27% de muçulmanas e 21% de mulheres cristãs. E o índice de falha do método Billings ficou em 0,2, 2 gestações por 100 mulheres no ano. E a Organização Mundial da Saúde anunciou que foi similar ao das usuárias de pílulas de estrogênio e progesterona. Então, são informações para a gente assim, maravilhosas, porque as pessoas gostam de associar o planejamento familiar natural ao método da igreja, a quem não tem cultura, mas não, o método da ovulação Billings, especialmente esse, é comprovadamente, cientificamente, um método que funciona e que nós temos que ter o direito a ter acesso a eles nos postos de saúde. E aí, senhores, nessa casa, nós estamos desde 2006, numa luta constante para fazer valer esse direito ao planejamento familiar natural para os casais, para as famílias. Já em 2007, nós conseguimos realizar aqui nessa casa o primeiro seminário de métodos naturais, e foi um evento muito importante, porque ele gerou outras propostas para a implantação dos métodos, especialmente nas assembleias legislativas, né? Então, nós temos em São Paulo projetos de lei correndo para que os métodos naturais se tornem obrigação nos postos de saúde. Em Goiás, tem o projeto de lei 2.293, que vai dizer o seguinte: determina que a administração pública estadual ofereça para o exercício do direito ao planejamento familiar métodos e técnicas naturais de regulação da fertilidade, além dos que já existem. Temos aqui no DF o projeto 1462, que dispõe sobre o planejamento familiar utilizando métodos naturais. E agora, recentemente, quentinho, saiu lá do gabinete do deputado Flavinho, com quem eu tive o prazer de conviver alguns meses, né, um requerimento ao Ministério da Saúde que sugere a promoção de ações para que, ao oferecer os métodos contraceptivos, sejam oferecidos também os métodos naturais de planejamento familiar, de modo muito especial o método da ovulação Billings, o da temperatura e fitas de ovulação. E está tramitando, né, deputado? Tenho certeza que nós voltaremos a esses debates em função dessas ações. Eu e meu esposo, nós já trabalhamos há 17 anos nessa temática. E aqui em Brasília nós fundamos a equipe de métodos naturais e nós já formamos diversos casais orientadores, casais palestrantes, casais que atuam diretamente com essa temática. Atualmente, hoje, nós temos outros coordenadores na equipe, mas
Quem quiser informações, hoje nós temos um site, temos casais disponíveis para orientar, pessoal qualificado e que pode testemunhar a eficácia dos métodos naturais. O que nós queremos, e o motivo dessa fala nesse momento é isso, deputado, é abrir o debate para que as pessoas saibam que o planejamento familiar natural não é uma invenção, é um direito nosso, garantido na Constituição, e que, como minorias, né, nós também fazemos questão de ter acesso, assim como as pessoas distribuem anticoncepcionais, preservativos, que também distribuam termômetros, microscópios e fitas de fertilidade, e, principalmente, que o Estado possa nos oferecer a orientação de qualidade, com pessoal qualificado, sem que os nossos casais sejam discriminados ao procurar um posto de saúde ou ao procurar o médico e ser obrigado a ouvir que isso não funciona por falta de formação deles. Esse é o direito que nós queremos, que é constitucional, e que nós continuaremos nessa casa, procurando sensibilizar os parlamentares para que comprem essa briga conosco. E o senhor deputado, agora que assuma conosco essa bandeira, né, de estar à frente e fazer se tornar uma realidade do nosso país, o planejamento familiar natural. Nós já estamos casados aí há quase 20 anos, o ano que vem a gente faz 20 anos, e ao longo desses anos aí, na utilização do método natural. Mulheres que são sensíveis às substâncias do anticoncepcional, os efeitos colaterais, as contraindicações, o que fazer com essa mulher? Alergia a preservativa, a diafragma, ao próprio látex, alergia ao DIU. DIU, potencialmente abortivo. Quem já ouviu falar que DIU traz perfuração uterina, inflamação pélvica, aumenta a possibilidade de gravidez ectópica? Isso é falado nos postos de saúde? Não é falado. Muitas mulheres sabem disso. Muitas mulheres já testemunhou, até mesmo na família, situações como essa. Mas o que fazer? Por que não orientar método natural para essa mulher? Essa mulher não tem conhecimento, não sabe disso, não tem a informação necessária. Onde procurar ajuda? Aonde encontrar? Outra coisa que nos chamou a atenção quando a gente começou a aprender sobre o método natural, orientado ali pelo nosso mentor, doutor Batan, é saber que os anticoncepcionais têm efeitos abortivos. Muito pouca gente sabe sobre isso. Um dos efeitos abortivos, um dos efeitos do anticoncepcional é não deixar que o óvulo fecundado nide na parede do útero. E isso a mulher, ela tem direito de saber. Isso, por si só, já foi motivo para que eu e a minha esposa já não usasse a pílula, já não usasse o anticoncepcional. Uma pesquisa, uma vez disse, a gente estudando, que a mulher pode estar tendo até 3 abortos num ano sem saber, porque sai no sangramento. A mulher não sabe disso. Saber que existe, na época, 5 tipos de método natural, isso as pessoas não sabem. Método natural com a mesma eficácia da pílula anticoncepcional, cientificamente comprovado pela própria Organização Mundial da Saúde. Ninguém fala disso. As pessoas estão desinformadas. Outra coisa, saber que muitos profissionais da área de saúde não têm conhecimento. Uma coisa que me deixou assim surpreso. Eles sabem sobre o método, sabem que existe, mas se você conversar, como é que é a regra, como é que se faz o acompanhamento, como é que a mulher observa, eles não sabem. E por não saber, falam mal. Por não saber, falam mal.
vantagens. A Suzy, a minha esposa, pediu que eu falasse sobre vantagens. Método é de graça, método natural. Por ser de graça, é por isso que a gente tem essa dificuldade de estar divulgando e divulgando e divulgando sobre o método natural. Nós não temos condições de dar chaveirinho, agenda, amostra grátis ou passagem de avião para congresso de médico, para que ele possa estar divulgando isso dentro das clínicas, dentro do consultório. Nós temos só que fazer aquilo que o nosso saudoso professor Humberto falava, né? É informar, informar e informar. Método natural, por ser natural, ele não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais, não tem efeitos negativos. É um método natural. Eu fico vendo que uma das coisas, uma das empresas que mais cresce no Brasil em quantidade, diz que é salão de beleza e academia. Eu fico vendo essas pessoas que ficam procurando alimentos sem agrotóxico, como é que fala? Saudáveis, naturais, e as pessoas ficam tomando anticoncepcional. É uma bomba que que a curto, médio e longo prazo, algum efeito vai aparecer. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra de uma médica, a doutora Marli, e em 1h30 ela citou 30 problemas que um anticoncepcional poderia trazer. E eu falei, mas 30 problemas, doutor? Aí disse, Marco, e eu não falei tudo. Ainda dava para fazer mais umas 2 palestras sobre essa. As pessoas não sabem, as pessoas estão desinformadas. O método natural ajuda na manutenção e harmonia conjugal. É um método que a mulher convida o homem a fazer parte do planejamento natural. A mulher, quando faz método artificial, anticoncepcional, essas coisas, ela se vira sozinha. Ela procura o médico sozinha, ela coloca lá o diafragma, ela vai consultar sozinha. O método natural coloca o homem inserido junto com ela. Ele vai ter que saber, é um método que promove o diálogo, ele vai ter que saber quando a mulher está fértil, quando não está fértil, quando pode, quando não pode. É um método que faz com que o sexo para o homem, ele viva com muito mais intensidade, porque naquele período de abstinência, ele sabe que esse período vai chegar, ele passa a viver a sua sexualidade ali com mais frequência. É um método que faz com que a pessoa possa perceber, mesmo no momento de abstinência, outras características da afetividade conjugal, que não é só o ato conjugal. E isso, como orientador, nós fazemos questão que eles percebam isso. O método natural, eu tenho sido testemunho, tem salvado o casamento. Tem salvado o casamento. E eu falo em nome de 250 casais que existem na nossa equipe, ou que já passaram pela nossa equipe, que anda por Brasília divulgando o método natural, porque a gente só tem o nosso testemunho, a nossa palavra para poder falar. Nós falamos em nome de inúmeros, milhares de casais que, quando ouvem falar de método natural, se interessam sobre o método natural. Nós, eu e a Suzy, já fomos chamados quase pelo Brasil inteiro para dar palestra sobre o método natural, porque é uma novidade boa e coisa boa eles querem saber. Então, para terminar, eu lembro de uma vez, ouvindo uma palestra que dizia o seguinte: Deus, quando fez o mundo e colocou lá no paraíso Adão e Eva, ele só fez uma lei, só uma lei: não comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. Ao longo desses anos, só no Brasil, existe mais de 11 mil e poucas leis
porque o pecado fez isso. Mas, infelizmente, nós temos que estar aqui pedindo por mais essa lei, sabe? O direito para que o planejamento familiar natural possa ser realizado nos postos de saúde. Obrigado.